Olá, queridos, graça e paz. Esse é o vídeo que vamos estar falando sobre a passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 28. Pergunta que eu quero iniciar esse vídeo é: e aí, será que realmente Saul, né, naquele desespero, ele falou com o profeta Samuel que já havia morrido há algum tempo? Será que ali realmente foi o espírito do profeta Samuel? Hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Ontem passou a cena na novela da Record a respeito desse texto, onde, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente por ser um canal de uma igreja evangélica, por ser chamado de novela bíblica, né, a série Reis, e ontem passou essa cena completamente fora da visão bíblica, da visão teológica, da visão correta, né? E eu fiquei muito preocupado com isso, fiquei muito triste com isso, porque, infelizmente, nós temos um povo crente que não gosta de ler, nós temos um povo crente que não gosta de estudar a palavra de Deus e acha mais fácil assistir uma novela do que ler ou estudar. E aquela cena de ontem na novela, ela deu margem a respeito da fidelidade e da prática do espiritismo, né? Então, aquela cena de ontem, ela avalizou, né, a questão da mediunidade que a Bíblia tanto condena. E o que é que realmente, de fato, podemos aprender e o que é que de fato ensina ali? Né, a gente está vendo ali aquele caso de Saul, né, capítulo 28. Eu quero fazer esse vídeo aqui bem curto, então eu não vou ler os textos, né, o vídeo vai estar gravado no nosso canal. Você pode estar dando pausa e anotando os textos para você poder ler em casa, tá bom? Porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Então, nesse caso de Saul e a pitonisa ali no vale de Endor, né, ele está ali desobedecendo todas as ordens divinas, né, que são contrárias à comunicação com os mortos. A Bíblia, ela é clara, a Bíblia, ela é completamente transparente, onde Deus proíbe isso, né? E Saul ali naquele desespero pelo fato de Deus não mais estar respondendo a ele, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, né? Nem pelos profetas, como está lá no verso 6 desse capítulo, ele procura então a pitonisa, uma bruxa, uma médium, que hoje chama de médium, né? E durante toda a sessão mediúnica, vamos assim dizer, apenas a mulher vê, né? Isso acontece aqui na Bíblia e também aconteceu ontem nessa cena. E ela vê algo que dá uma descrição vaga, imprecisa dos traços do espírito que está falando ali com ela naquele momento. Já na novela ontem, ela diz que viu o próprio profeta Samuel. E no texto bíblico, em nenhum texto bíblico diz que ela vê o profeta Samuel. Diz que ela vê um ser parecido como o filho dos deuses. Ela não descreve o nome Samuel. E isso, queridos, é suficiente para que Saul, ali naquele momento de desespero, né, naquele momento de angústia, ele se iluda e passa a pensar que realmente aquela visão, daquele espírito que ela está tendo ali, né, é do profeta Samuel. E nós podemos ver que algumas das razões que demonstram que houve ali uma fraude, né, houve ali uma mentira, e na verdade o que houve ali foi uma manifestação demoníaca, né, nós vamos ver aqui esses pontos. Primeira coisa que nós precisamos analisar, né, Saul, ele já havia perdido completamente a graça de Deus. A gente pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Marque aí e leia na sua Bíblia, né? Daí Deus não lhe responde mais. Deus não fala mais com Saul. 1 Samuel 28, 6. E naquela época haviam três maneiras, né, de Deus se comunicar com os homens. E naquela ocasião. E quais eram essas maneiras? Primeiro, através dos sonhos, revelação pessoal, a gente vê isso em Jó 33, 15 a 17. Através do Urim e Tumim, que a Bíblia não detalha como era feito isso, e isso era usado através do sacerdote, através de uma revelação sacerdotal, está em Êxodo 28,
capítulo 28, verso 30, e através dos profetas que eram, na verdade, a boca de Deus aqui na terra, né? E a gente vê isso em Hebreus capítulo 1. Era a revelação inspiracional, vamos assim dizer. Outra coisa, nós não podemos entender que, de forma alguma, e nem aceitar isso, de que Samuel, que foi um homem que teve uma vida ilibada, uma vida santa, uma vida pura, durante toda a sua vida, ele mesmo, depois de morto, pudesse se prestar a obedecer uma pitonisa, a obedecer um médium, que era considerado uma mulher abominável, né? E ele fazer isso depois de morto. Jamais, jamais, isso é inaceitável, porque estaria, né, tanto ele, vamos assim dizer, como os vivos, cometendo um pecado tão claramente proibido por Deus. Aonde é que está, pastor, os textos bíblicos que proíbem a consulta de mortos? Êxodo 28, 18, Levíticos 20, 27, Deuteronômio 18, né, 19 e também Isaías 47, 13. Outra coisa, queridos, não se pode conceber a ideia, aceitar a ideia de que o próprio Deus, o nosso Deus, tenha proibido, né, já que ele havia proibido a feitiçaria, já que ele mesmo havia proibido a consulta dos mortos, ele mesmo depois, ele próprio, o próprio Deus concordar, né, em permitir que a feiticeira trouxesse, de fato, o espírito de Samuel, né? Dá uma olhada em Tiago, capítulo 1, verso 17. Outra coisa, em 1 Samuel, capítulo 28, verso 13, a mulher, a pitonisa, ela diz, olha só, é o que a Bíblia diz, não foi o que aconteceu ontem na novela, porque ela disse, eu vejo Samuel, né? Na Bíblia diz, eu vejo deuses que sobem da terra. Quem eram eles? Né? Irmãos, biblicamente só podiam ser demônios, só poderiam ser demônios se passando por espírito de luz, né? Ou adivinhadores, porque a própria Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Depois vocês olham aí, 2 Coríntios, capítulo 11, 13 a 14, Marcos 5, 9, Lucas 8, 30. E, como eu disse, o diabo ele pode se transfigurar sim em anjo de luz. 1 Samuel 16, 23, 2 Coríntios 11, 13 a 14. Outra coisa que nós precisamos compreender, queridos, os mortos não se comunicam com os vivos. A gente pode ver isso em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e Hebreus 9, 27, que diz que os mortos, né, seguem-se, depois da morte, segue-se o juízo. Então, não há comunicação alguma dos que morreram com os que estão vivos. Então, aquilo ali, segundo a Bíblia, não foi o profeta Samuel, foi um demônio se passando pelo profeta Samuel, tá? Outro ponto, o resultado dessa consulta, né, que Saul fez, quebrando todos os princípios possíveis, né, 1 Crônicas 10, 13, de acordo com Deuteronômio 18, 20 a 22, as profecias, todas as profecias, até hoje, elas devem ser julgadas, tá? Hoje a geração mimizenta dos crentes de hoje diz, não julgueis, mas a Bíblia diz aqui que nós devemos julgar as profecias. E essas do falso Samuel, vamos assim dizer, do demônio ali que estava se fazendo em Samuel, elas não resistem ao exame bíblico, né? Porque elas são ambíguas, elas são imprecisas, elas são infundadas. Primeira coisa, Samuel não foi, Saul, ele não foi entregue nas mãos dos filisteus, né? Como o demônio se passando por Samuel disse, né? 1 Samuel 28, 19. Ele próprio se matou. 1 Samuel 31, 4. E outra coisa, mesmo ele depois de morto, não foram os filisteus que pegaram o corpo dele, tá? Ele veio parar nas mãos dos homens de Jabes, Gileades, tá? Em 1 Samuel, capítulo 31, verso 11 a 13.
Segunda coisa, não morreram todos os filhos de Saul, como o demônio lá se fazendo de Samuel disse, onde diz que tu e teus filhos estareis comigo hoje, né? No versículo 19 de 1 Samuel 28. Como insinua, né, essa obscura e maligna profecia, né? Pois bem, ficaram vivos dos filhos de Saul pelo menos 3 dos filhos dele. Quem foram esses 3? Isbosete, né? Isbosete, 2 Samuel, capítulo 2, 8 a 10, Armone e Mefibosete, que também está registrado em 2 Samuel 21, 8. Apenas 3 filhos de Saul morreram, como está escrito, como está registrado em 1 Samuel 31, versículo 6, e 1 Crônicas, capítulo 10, verso 2 a 6. As escrituras, queridos, declaram que as palavras de Samuel nunca caíram por terra quando ele estava vivo. Está em 1 Samuel 3,19. Enquanto ele estava vivo como profeta, nenhuma das suas palavras caíram por terra, todas elas aconteceram. Né? E agora aparece um demônio se dizendo ser Samuel, que fala um monte de coisa que não aconteceu. Então, a desobediência, queridos, sempre traz o juízo divino. Preste bem atenção nisso. A consulta aos mortos é proibida por Deus. Está em Levítico 19:31, 1 Crônicas 10, 13 a 14. E qualquer tentativa de se estabelecer contato com eles, com os que já morreram, é desobediência aos preceitos de Deus, aos preceitos da sua palavra. Nós temos que entender isso. Isso vai gerar trágicas consequências, né? E o profeta Isaías, ele nos adverte o seguinte, em Isaías capítulo 8, 19 a 20, ele diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, né, que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Ao favor dos vivos se consultará os mortos, né? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, queridos, esse é a explicação desse texto, que infelizmente, lamentavelmente, eu não sei o motivo, né, da Record, da cena de ontem, eu não sei se eles não consultaram teólogos, né, pessoas estudadas na Bíblia e fizeram ali de qualquer forma. Eu sei que a cena de ontem, ela na verdade trouxe um ensinamento totalmente errado, né, para que aqueles que são neófitos na fé, né, possam até achar que tem margem para consultar um morto que está com saudade, um pai, uma mãe, um irmão que morreu, ou qualquer outra coisa assim nesse sentido. Então, foi um ensinamento errado, foi uma cena errada, ali foi infelizmente passado uma heresia, né, e que nós, como pastores, precisamos estar atentos para poder estar alertando a igreja. Eu estava falando com minha esposa agora há pouco. Não é possível que eu vou ter que ficar assistindo novela e para poder estar consertando em vídeos os erros teológicos que estão sendo ensinados ali. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia dessas pessoas que têm preparado essas novelas com ensinamentos tão contrários à palavra de Deus. Então, guarde esse vídeo, passe esse vídeo para pessoas com quem você conversar e assistiu essa cena e tiver alguma dúvida, e pegue todos os textos que foram citados aqui e analise. Faça igual os bereanos, lá em Atos 17, 11. Que eles foram aplaudidos, eles foram elogiados, porque tudo que eles ouviam, depois eles iam consultar na palavra de Deus para ver se era verdade. Então, Deus abençoe, espero que esse vídeo seja bênção na sua vida e esteja se inscrevendo no nosso canal e compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo, shalom, shalom.